E aí pessoal, tudo certo? Sexta-feira chegou para vocês. A gente vai encerrar, na verdade, o assunto sobre dois dos tipos de ligação que a gente viu antes de falar do terceiro, mais simples de todos, que é sobre os íons e a corrente elétrica, a condução da corrente elétrica. A gente vai lidar com situações hoje propostas por mim, obviamente, sobre a água realmente conduz corrente elétrica? O que é corrente elétrica? Por que a gente toma choque? Por que algumas coisas são isolantes ou outras não? Certo? Para falar de íons e corrente elétrica, primeiro a gente precisa definir o que é corrente elétrica. Bem, corrente elétrica, toda vez que a gente falar de elétrica, tem que ter a ver com elétrons. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado desses elétrons. De maneira geral, até saindo um pouquinho do assunto da apostila, falando um pouquinho mais avançado para vocês, que eu tenho certeza que vocês vão entender. Eu preciso criar uma diferença de potencial para que esses elétrons caminhem. O que isso quer dizer? Eu tenho que criar dois polos, um que seja positivo, outro que seja negativo. E dessa forma, os elétrons que são negativos, eles caminharão da parte negativa para a parte positiva. O jeito mais fácil de vocês lembrarem disso que eu estou falando é pegar a pilha do controle remoto e ver que existe ali um polo positivo e um polo negativo, justamente porque os elétrons vão sair da parte negativa da pilha, caminhar por todo o circuito do controle e até chegar na parte positiva da pilha. A pilha serve para criar essa diferença de potencial. Bem, agora que a gente entende que o elétron, a gente sabe já, na verdade, que o elétron ele possui um movimento desordenado em volta do núcleo do átomo, a corrente elétrica ela vai servir para ordenar esse movimento, vai fazer com que esse elétron ele marche de um lugar para outro. Aonde esse elétron passa, por onde esse elétron passa, estará passando o que chamamos de corrente elétrica. Corrente elétrica, então, é um movimento ordenado de cargas, é um movimento ordenado dos elétrons que partem do polo negativo até o polo positivo. Certo? E bem, no começo do vídeo eu perguntei para vocês se a água realmente conduz corrente elétrica. Bem, essa é uma discussão bastante complicada até, porque a gente está cansado de ver nos cinemas, nos livros e em diversos outros veículos midiáticos que a corrente elétrica, ela sim, que a água, na verdade, ela sim conduz corrente elétrica, certo? Tem vários filmes que a pessoa vai lá, usa a água para aplicar a corrente elétrica no vilão ou no sistema, qualquer que seja, justamente para criar alguma falha, alguma pane naquele sistema. Bem, já vou adiantar esse assunto para vocês. A água é um péssimo condutor de eletricidade. A água, na verdade, ela funciona como um isolante elétrico, certo? Lélis, mas por que a água da torneira conduz corrente elétrica? Porque a água do lago, a água do mar conduz corrente elétrica? Bem, isso acontece porque na água que a gente consome, né, na água da torneira, na água do rio, até mesmo na água do oceano, existem sais dissolvidos, os famosos sais minerais, tá certo? Então a água que vocês bebem não é água pura. A água, na verdade, é uma solução. Dizer que a água que vocês consomem é uma solução envolve o fato de que existem sais minerais que estão dissolvidos dentro desse solvente que é a água, tá certo? Na água do mar isso é muito mais visível, porque a água do mar é salgada, o famoso salgado. O mar tem muito cloreto de sódio, que é essa substância aqui que é o sal de cozinha, que é o sal que a gente utiliza para fazer alimentos em casa. E o que conduz corrente elétrica na água não é a água em si, mas sim os íons que estão nessa água, certo? Ah, mas por que na água formam íons? Bem, é exatamente isso que a gente vai discutir nesse vídeo de hoje, tá certo? Então já falei de corrente elétrica como fluxo ordenado de cargas elétricas e movimento de elétrons, já expliquei mais ou menos o que é uma solução para justificar o porquê a água de torneira conduz corrente elétrica, mas a água pura não, a água pura não tem íons nela, certo? Bem, para dizer o porquê formam íons quando eu jogo uma substância, um sal na água,
a gente pode melhorar essa frase. A gente está jogando uma substância iônica na água. Quando a gente joga uma substância iônica na água, ela forma íons. Isso acontece por causa de um processo que chamamos de solvatação e dissociação iônica. Tá certo? Bem, a solvatação ela funciona assim. A água é uma substância que, por causa do oxigênio, é muito polar. Tá? A gente não falou sobre polaridade, mas o fato do oxigênio ser muito eletronegativo perto dos dois hidrogênios faz com que esse oxigênio ele tenha uma atração muito grande por outras substâncias. Então, bem, quando a gente joga, por exemplo, o sal de cozinha na água, por causa desse oxigênio da água, as moléculas de água vão meio que entrar entre a nossa ligação iônica e vai enfraquecer essa ligação iônica. Quando a água ela enfraquece essa ligação iônica, ela meio que rodeia a molécula iônica. Quando acontece a solvatação, a dissociação iônica é natural. Então veja bem, quando a gente joga um sal na água, acontece a solvatação, as moléculas de água começam a enfraquecer a ligação iônica até romper elas. O rompimento das ligações iônicas a gente chama de dissociação iônica. Então, toda vez que a gente joga uma substância iônica num solvente, acontece o processo de solvatação e, posteriormente, o processo de dissociação iônica. Se a gente fosse representar na forma de uma reação química, a gente representaria assim. Eu tenho cloreto de sódio, que é a fórmula do cloreto de sódio. O S aqui significa que ele está na forma sólida. Depois de colocar ele na água, ele se separa nos seus íons. E reparem que de forma sólida ele passa para a forma aquosa dele. Ou seja, aquela água agora é uma água salgada. E essa água ela conduz corrente elétrica. Justamente porque eu tenho cargas agora. Eu tenho elétrons que podem ser ordenados e ser transformados em corrente elétrica. Vocês podem tentar fazer esse experimento em casa. Pegar um bocal, dois fios, uma lâmpada bem fraquinha mesmo, e pegar esses dois fios e colocar na água. Vocês vão perceber que a água conduz corrente muito mal. Agora, quando vocês colocam sal de cozinha e colocam a lâmpada para funcionar, o circuito fecha e vocês vão ter luz, tá certo? Obviamente, vocês precisam de uma corrente elétrica para isso. Se vocês forem fazer o experimento, ele está na página 13. Peçam ajuda para os pais de vocês, porque é um experimento que envolve eletricidade e às vezes pode ter alguém aí que seja sensível a choque e acabe passando mal caso tome um choque. Então, a ajuda dos pais é bastante importante. Então agora a gente já entende por que os íons conduzem corrente elétrica. Para ter corrente elétrica precisamos de elétrons. E os íons têm muitos elétrons aí que estão livres para essa passagem de corrente. Certo? Agora falando duas coisas que são importantes, né? Porque até agora eu falei desse processo todo relacionando ele com a ligação iônica. Mas e quando é ligação covalente? Bem, as ligações covalentes que se transformam em íons são um pouco diferentes e a gente nem estuda no nono ano, mas eu vou comentar com vocês a título de curiosidade mesmo. O processo de dissociação iônica é muito comum na ligação iônica. Agora, existe uma dissociação iônica também para as moléculas que são covalentes, que se transformam em íons. A gente chama o processo de dissociação iônica para substâncias covalentes, de ligações covalentes, de ionização. Reparem, eu tenho íons que são ligados. Eu somente separei esses íons, dissociação. Agora, a ionização, eu transformei algo que era covalente em íons. Existem sim substâncias que são covalentes, que são compostas por ligações covalentes, que ao serem adicionadas na água, por exemplo, se transformam em íons. Essas substâncias que são de ligações covalentes e quando são colocadas em água, sendo transformadas em íons, elas passam por um processo que chamamos de ionização. Quais são essas substâncias para vocês não importa agora. Deixa para o ano que vem, a gente estuda melhor isso. Tá?
Mas quando a substância tem ligações covalentes e formam íons, ela passa por um processo de ionização. Agora, quando a substância ela é iônica, ela é composta por ligações iônicas, quando elas são adicionadas no solvente, elas se separam, elas sofrem dissociação, certo? Alex, aqui você mostrou na reaçãozinha como seria uma substância iônica na água. Como ficaria uma substância covalente na água, já que ela não forma íons? Bem, a reaçãozinha de formação seria mais ou menos essa. Essa aqui é a fórmula do açúcar. C12H22O11 na forma sólida, que é o açúcar que a gente conhece, ele é branco. Assim que a gente coloca ele na água, reparem que é a mesma substância, porém que ela não está mais na forma sólida. Agora ela está na forma aquosa. Certo? Com isso a gente já encerra a nossa sexta-feira. A gente viu aí das páginas 12 a 14. Se vocês forem fazer o experimento da lâmpada, me avisem, tá certo? Eu tento orientar vocês e até mesmo fazer junto aqui. A gente compartilha um vídeo aí trocando essa experiência, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Bom final de semana e até segunda-feira.